mas sempre tem sido um prazer e sempre uma excitação, um entusiasmo chegar ao Brasil, apesar do longo voo. Mas essa vez esse voo foi ainda mais longo, muito mais longo. Quase 30 horas mais longo do que o original. Eu tinha que ter chegado aqui 8 da manhã do dia 27. E sabe que dia... Sabe que horas que eu cheguei? Eu cheguei ontem às 12h30. Eu saí da minha casa no dia 26 de abril, à meia-noite. E eu cheguei aqui no Brasil meia-noite do dia 28, ou seja, uma viagem de 48 horas. 48 horas sem dormir bem. Você sabe quão maravilhosa é a comida do avião, né? Aquela comida esquisita, maravilhosa, mas funcionou bem pra mim. Eu precisava fazer uma dieta, então 48 horas sem comer direito foi bom pra mim. Mas eu sabia, como eu sempre digo, que o Brasil é a minha segunda casa. E sempre quando eu ligo pro Dr. Antônio, do aeroporto de São Paulo, ele diz: "Ei, Bandish, que horas você chega? Tem sopa quente te esperando, sopa vegetariana quentinha te esperando." E aí todo o meu cansaço desaparece. É só de ouvir essas palavras, meu cansaço já vai embora. Não preciso nem tomar a sopa. Essa é a hospitalidade clássica que eu recebo. E o cuidado com que o Antônio toma conta de mim é como um irmão mais velho. E mais uma vez ele provou isso. E quando eu cheguei em Goiânia, a primeira coisa que eu faço é vê-lo. E ele estava lá em pé, me esperando pacientemente. Porque também houve aí mais um atraso de 2 horas de Brasília para cá. Mas ele estava lá em pé, me esperando. Como um verdadeiro alívio vê-lo aí me esperando. E é por isso que estamos um pouco atrasados hoje de manhã. E decidimos, bom, vamos começar um pouquinho atrasado hoje. É melhor do que começar exatamente pontualmente às 8, talvez um pouquinho atrasado. E vocês tinham algo melhor para fazer, né? Do que chegar aqui e ficar me ouvindo falar as mesmas coisas às 8 horas da manhã. As mesmas coisas entediantes sobre a homeopatia, tudo aquilo chato que eu falo já desde sempre. Vocês tiveram uma coisa mais interessante. O evento do século, né? O casamento do século. Todo mundo assistiu o casamento? Se casaram, então? Se casaram? Estão casados? Bom, ufa. Ok, acabou, agora chega. Agora vamos esperar o divórcio. Mas vai ser mais um grande evento. Desculpa, mas eu não deveria desejar algo ruim a eles, mas eu estou apenas relatando os fatos aqui, né? Estou apenas observando o óbvio. Vamos esperar que isso não aconteça, mas o circo midiático que foi criado nos últimos, 2 meses, espero que termine hoje esse circo midiático, e aí todos vocês podem se concentrar no que eu tenho a dizer. E se eu ficar com sono, eu vou falar: volte pro casamento, volte a assistir, eu vou lá tirar uma soneca. Bom, então agora o Dr. Crispim chegou. Todos vocês estão aqui. Eu vou agora oficialmente dar as boas-vindas a vocês, todos vocês. É tão bom ver todos esses rostos familiares, mas 6 novos rostos, 6 novas pessoas aqui. Isso é muito bom, estou muito feliz. Bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas. Sintam-se à vontade para fazer perguntas sempre que quiserem. Qualquer coisa relacionada ao assunto que estamos falando, vocês podem levantar a mão imediatamente, fazer a pergunta na hora. E aí vamos tentar responder a pergunta. Algo não relacionado à apresentação,
nós também, vocês podem falar comigo nos intervalos e eu ficarei feliz em resolver todas as suas questões, tentar tirar todas as suas dúvidas no máximo que eu puder. Bom dia a todos. Bem-vindo. Namastê. Eu trago bons desejos de todo o grupo de homeopatia preditiva da Índia. Estou feliz de estar aqui hoje. Como eles dizem, foi apenas uma gravação inicial acompanhada por uma melhora, é sempre um bom sinal na homeopatia. Então tivemos uma piora, a piora já passou. E agora temos 3 dias excelentes, onde vamos tentar compartilhar e estender o máximo de conhecimento e boa homeopatia que nós pudermos. E como nós sempre dizemos quando começamos um seminário, é a cultura da Índia fazer isso. Então, é sempre bom agradecermos nossos mestres. E eu acho que deveríamos começar acendendo a vela, simbolizando a luz do conhecimento. Vamos tentar espalhar o conhecimento o máximo que pudermos nesses 3 dias. Então, por favor, vamos acender a luz da vela para o Hanuman. Bom, eu vou falar pelos próximos 3 dias, então se você... essa é a única oportunidade que você tem, ok? De falar alguma coisa. Depois eu não vou mais passar o microfone. Não? Ok. Nada a dizer? Bom. Mas como eu falei, é muito bom estar de volta, estar aqui com todos vocês. Para o benefício dos novatos, a gente pode dar a tabela aquela tabela que eu tenho para os novos. Acho que no intervalo vocês vão receber uma tabela. Todos vocês têm a tabela, né? O gráfico, aquele meu gráfico. Todos têm um gráfico aí. Então, para refrescar a memória dos senhores, vamos agora passar rapidamente por uma revisão muito rápida do meu gráfico e depois entraremos no assunto desse seminário. Quando eu estava observando os seminários anteriores, tudo que eu já tinha falado, os assuntos, eu vi que praticamente já cobrimos todo o gráfico. A primeira vez falamos, no primeiro seminário, falamos sobre o reino mineral, os metais pesados, metais leves, o reino animal. No segundo seminário falamos sobre os elementos. E no terceiro seminário falamos sobre o reino vegetal. E no último seminário falamos sobre os nosódios. Então, bom, praticamente todas as partes do meu gráfico já foram cobertas. Nós vamos voltar a todos esses assuntos. Passar rapidamente para alguns dos pontos. E agora nós vamos tentar... É como, assim... Tivemos um curso, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto ano. E aí, no ano final, nós temos perguntas feitas de qualquer um dos módulos, certo? Perguntas sobre qualquer um dos elementos, qualquer um da matéria do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. É mais ou menos o que nós vamos fazer aqui hoje, nesse seminário. Eu vou mostrar casos dessa vez. Eu sempre falava para vocês antes, né? Ok, agora estamos falando sobre os elementos. Então, os casos eram todos elementos. Estamos falando sobre reino animal, então todos os casos vão ser animal. Mas agora vem a parte real. Agora vocês não vão saber de qual reino que é aquele caso. Então, a coisa vai ficar mais interessante, né? Como a prática, né? Os pacientes não chegam para... Como a nossa prática real, o paciente não chega assim, não, eu sou do reino animal, por favor, me dê um remédio do reino animal. Não, eles não dizem isso com palavras, mas eles dizem isso pelos seus maneirismos, pela sua linguagem corporal, pelo seu DNA. Todo DNA presente em qualquer uma das células nos diz
que essa pessoa é esse remédio. Por favor, me dê esse remédio, porque eu sou esse remédio. Infelizmente, nós não somos tão inteligentes assim, ou tão experientes o suficiente nesse sentido da homeopatia. Nós não somos capazes de entender o paciente que está sentado na nossa frente e qual remédio ele é. Então, é a nossa lacuna. É a nossa deficiência, é algo que falta na gente, que nos não deixa com que nós consigamos identificar o remédio imediatamente do paciente que senta na nossa frente. A homeopatia é uma ciência completa. Eu dou muitos seminários e eu participo de muitos seminários e ouço muitos outros homeopatas e delegados que vêm até mim e falam assim: Senhor, mas a homeopatia não é tão boa nesse tipo de caso, ou não é tão boa em casos agudos ou em casos cirúrgicos, ou a homeopatia não é boa em emergências. Se é uma ciência universal, tem que ser uma ciência universal, então tem que funcionar em todos os casos. Mas como nós não temos a experiência em como aplicar em um certo tipo de caso, nós fracassamos. É uma deficiência nossa. É uma incapacidade nossa. Nós não temos o conhecimento completo. Nós não temos a experiência para aplicar a homeopatia em todos os casos. São nossas deficiências. E aí as pessoas rotulam a homeopatia. Dizem, não, a homeopatia só é boa para doenças crônicas, ou a homeopatia só é boa para doenças de pele, ou apenas para condições respiratórias. Ou a homeopatia só é boa para doenças psiquiátricas. Especialmente no mundo ocidental, né? Assim que essa palavra é bastante popular. Mas isso é devido às nossas deficiências e à nossa falta de conhecimento. E é isso que nós, na homeopatia previsível, tentamos cobrir, tentamos melhorar, aplicando a homeopatia previsível em diversos tipos de casos, muitos casos. Uma das sugestões no feedback, quando eu pedi para vocês escreverem suas sugestões, era que nós não estamos falando muito sobre a questão da doença aguda. E é isso que eu vou fazer hoje, vou falar sobre situações agudas. Vamos falar sobre, acho que no último dia, à medida que o tempo permitir, vamos fazer uma sessão só em situações agudas. Porque eu também tinha esse mal entendimento, era meu problema. Eu achava que os agudos não eram tão importantes aqui, mas o feedback que eu recebi é que sim, vocês têm muitas situações agudas na prática, na clínica de vocês. Na Índia nós temos muitos casos agudos vindo na clínica, mas eu achava que aqui no Brasil não era tanto. Mas foi uma crença errada que eu tinha e vocês me corrigiram. Então hoje nós vamos falar mais sobre situações agudas. Então, para passarmos aí rapidamente pelo conhecimento já visto e para o benefício dos novatos, nós vamos voltar para o gráfico e começar com o reino vegetal. Esse é o entendimento básico, ok? O entendimento básico desse mundo. E a homeopatia é uma ciência natural e é parte disso, é parte do que nós vemos no nosso ambiente. E entender o básico da vida, isso faz parte da homeopatia. Temos esse entendimento de que os vegetais, como os animais, também são seres vivos. Eles têm vida, eles também têm muitas emoções, mas, infelizmente, elas não são capazes de expressarem todas essas emoções ou todos esses sentidos que elas têm. Como nós, seres humanos, nós temos 5 sentidos. Alguns animais têm 3 sentidos, alguns têm 4, alguns têm 2. Já os vegetais têm apenas um sentido, que é o senso do tato. E é por isso que os remédios do reino vegetal, os pacientes que são do reino vegetal, não são capazes de expressarem muito
muitas sensações e emoções. E, como resultado disso, como eles não são capazes de expressar essas emoções, eles têm emoções suprimidas. E essas são uma das principais qualidades dos remédios do reino vegetal. Isso é uma repetição para aqueles que já participaram dos outros seminários, mas é muito bom rever todos esses conceitos, todos esses assuntos que nós aí falamos e o que se passou nos últimos 6 meses. Então, as emoções suprimidas é uma das principais qualidades dos remédios do reino vegetal. Toda planta tem uma raiz que a mantém aterrada e presa ao solo. É por isso que todos os remédios do reino vegetal são mais estáveis, aterrados e têm grande apego à família. Então, a maior parte dos remédios do reino vegetal são mais estáveis, ou seja, eles têm muitas emoções. Quando eu digo que o que eu quero dizer com estabilidade é que as suas reações são previsíveis. Como nós temos a homeopatia previsível, a reação dos remédios do reino vegetal também são previsíveis. Se eles estão em uma situação, por exemplo, de tristeza ou de morte na família, a reação vai ser previsível. Eles vão sentir pesar, eles vão sentir tristeza, que vai durar por um certo período de tempo normal. Não vai ser uma reação exagerada em nenhuma direção. Não vai ser uma reação excessiva de entrar num pesar tremendo, absurdo, mas também não vão entrar em um estado onde não há reação alguma ou pouquíssima reação. Então, os remédios do reino vegetal, eles reagem às situações e aos estímulos de forma bastante estável ou da forma normal, a reação normal esperada nesse tipo de situação. Se há uma morte na família, por exemplo, eles vão reagir com tristeza. Se há uma situação feliz na família, eles vão reagir com felicidade, com júbilo. Se há uma situação triste, ou se eles veem uma cena emocionalmente triste, eles vão chorar. Mas todas as reações vão ser normais. Nada exagerado, ou nada em excesso. É por isso que eu digo que os remédios do reino vegetal são mais estáveis e eles não têm excesso, ego em excesso. Eles não têm lágrimas. Até as suas omissões são normais, até as suas metas são normais. Os remédios do reino vegetal não são pessoas que têm metas muito altas, que têm objetivos muito altos. Esses geralmente são os metais, que têm ambições altas. A ambição dos remédios do reino vegetal são normais. Ou seja, o que é normalmente esperado na situação específica ou naquela pessoa. Ou para aquela situação específica que esteja acontecendo. E, mais importante ainda, a qualidade mais importante que eles têm é um apego forte à família, que também está nos elementos, também é uma característica dos elementos. Como eu falei, muitas das qualidades são compartilhadas entre os diferentes reinos. Então, forte apego à família também está presente nos vegetais, assim como nos elementos. Sensibilidade do reino vegetal e dos seus pacientes, a sensibilidade é muito alta, mas a reação, como eu falei já, é normal. Eles reagem normalmente com emoções normais. Eu chamo isso de um grupo de emoções normais, ok? Emoções comuns, emoções simples, ou as emoções boas. Eles choram, eles sentem tristeza, pesar, felicidade. O oposto das emoções simples e normais e boas são as emoções complexas e avançadas, ou as emoções ruins, que geralmente são encontradas no reino animal. E alguns dos metais também, até certo ponto, mas a maior parte no reino animal, como ciúme, desconfiança, crueldade, maldade, etc, etc.
E alguns dos pacientes do reino vegetal, especialmente o grupo Solanaceae, que é o Stromonium, que é o Eosciumus, Veratrum, tem essas emoções, que é uma característica principal do reino animal. Essa é uma outra qualidade muito forte dos remédios do reino vegetal e dos pacientes, é que eles têm boa resiliência para revidar ou recuperar-se de situações. Eu falei para vocês que se há uma situação de pesar, por exemplo, na família, um reino vegetal reage com tristeza, mas, como eu falei, essa reação é normal, não é uma reação exagerada. E, como resultado, eles também se recuperam de forma normal, no período normal. Então, digamos que há uma morte na família. Eles vão sentir pesar por 15 dias, talvez até um mês, 2 meses talvez, mas no final desse pesar, eles vão voltar ao seu estado original e vão voltar ao seu funcionamento normal. As reações dos remédios do reino vegetal não impedem as funções desses pacientes. As funções normais de um ser humano não são prejudicadas nos remédios do reino vegetal por situações ou estímulos diferentes. Eles reagem normalmente e eles se recuperam muito bem. Eles se recuperam quase que sem nenhuma cicatriz. Há exceções, obviamente, em qualquer grupo, assim como em qualquer qualidade. Não quer dizer que cada remédio vegetal tenha a mesma reação, mas a maior parte dos remédios vegetais tem assim, essas reações. E a mais importante de todas é que eles têm uma capacidade de cura. Eles têm uma capacidade de cura. A capacidade do reino vegetal de cura é muito conhecida. É por isso que vocês vão perceber que todos os remédios de ferimento, como carêndula, arnica, são todos remédios do reino vegetal. When you say that they are not hampered, does it mean that they get back on their feet, they go to work besides the feeling? Is that it? Besides the grieving, they go to work and they do their things? No exemplo do pesar, sim. No exemplo de pesar, digamos uma pessoa do reino vegetal tem uma morte na família. Um pai, a mãe, ou o pai, ou até um tio, um parente próximo. Ele vai sentir pesar, como qualquer pessoa. Ele passa pelo período da tristeza e ele passa por todos os estágios de uma resposta normal que nós temos em uma situação de pesar, como raiva, tristeza, negação, ou seja, todos aqueles 5 estágios que nós encontramos ali na psiquiatria. Eu não sou um especialista em psiquiatria, mas eu acho que existem 5 estágios, certo, de pesar. Começa com a negação, depois com raiva, e aí a situação, então ele absorve a situação, ele percebe o que aconteceu, ele fala, não, realmente é verdade, isso aconteceu, e ele passa por uma fase de tristeza, uma fase de ausência, e aí depois ele passa pelos 5 estágios e aí volta ao normal, a aceitação, ele passa pela aceitação e depois volta à sua rotina. Então, digamos que haja uma morte na família, talvez nos primeiros 15, 20 dias ele vai sentir tristeza, não vai trabalhar, talvez até fique em casa, reage normalmente, ou seja, ele pode chorar, ele pode sentir sentir aquelas reações emocionais, depois começa a sentir raiva, por que isso aconteceu, ou se for por exemplo, cônjuge, ou por que eu não consegui salvar minha mulher, ou meu marido, ou o que aconteceu, por que ele morreu, será que eu fiz algo errado, será que foi minha culpa? Não. E as pessoas também começam a falar, né, não, isso é normal, é natural, e eles começam a aceitar, de fato, todo mundo morre, e aí eles aceitam a situação e se torna uma parte da rotina e eles percebem, ok, eu tenho que seguir adiante, bola para frente, e aí eles voltam para a rotina normal. É isso. Esse é um exemplo de uma situação de pesar, uma situação parecida, por exemplo, se alguém ganhou na loteria, ganhou $1 milhão, nos primeiros dias ele vai ficar numa situação estásica, euforia, no estágio de euforia, mas depois de 15, 20 dias ele vai perceber, ok, eu tô com dinheiro agora, mas nada mudou, eu tenho uma casa melhor, um carro melhor,
mais pessoas estão conversando comigo, agora mais pessoas estão sendo educadas comigo, mas nada mudou, eu continuo sendo a mesma pessoa. No começo ele pode, sei lá, largar o emprego, não precisa mais trabalhar, mas depois de 15 dias ele vai perceber, poxa, não tenho nada para fazer. Eu vou voltar para o trabalho. E ele pode voltar para o trabalho. Nós vemos essas situações. As pessoas que ganham na loteria, vocês veem que essas pessoas são, por exemplo, motorista de caminhão, motorista de ônibus. Eles ganham na loteria, depois de um mês eles largam o emprego, depois eles voltam para o emprego e voltam a fazer a mesma coisa. São pessoas do reino vegetal. As reações são normais. O que esperamos daquela situação é o que acontece. E a recuperação também volta ao normal e voltam às suas funcionalidades normais. Se fosse, por exemplo, um remédio do reino animal, como um tarântula que ganhou na loteria, nossa, a reação ele vai ficar durante um mês tendo festas todos os dias. E aí depois, no final do mês, ele não vai ter nada, vai estar com zero dinheiro, porque ele perdeu tudo, com apostas, gastando dinheiro, e ele perdeu todo o dinheiro. Ou seja, uma reação selvagem. Mas não nos remédios do reino vegetal. A reação deles é normal. Professor? Right here. You said that the plant kingdom, plants have stable emotions. Can you hear me? Okay, simple emotions. And there are a few exceptions. As emoções são simples e as reações são estáveis. Okay, o que é estável é a reação. And that some plants have, as an exception, they show symptoms that are not very simple, such as suspiciousness and jealousy. I would like to ask you this. When you decide that the remedy of that person is a plant remedy, they have everything of plant, but there are a few symptoms that are not emotions, for example, that are not that simple, not that calm, such as suspiciousness, jealousy, maliciousness. Well, these symptoms, can we generalize and say that these symptoms are syphilitic symptoms in that person and are important for the choice of remedy? Could we choose them? Since they are a plant remedy, they should be calm, simple, but they have one or another exaggerated reaction. Would that be a symptom, important symptom to be considered? Sim. Sim, com certeza. Acertou na mosca. Então, se vocês tiverem um remédio vegetal, todas as reações normais, emoções normais, mas aí em certas situações nós temos uma reação excessiva, ou seja, uma reação que não é aquela reação que esperamos normalmente. Como, por exemplo, a pessoa se torna violenta, ou a pessoa mata alguém num ataque de raiva. Isso não é esperado de um remédio do reino vegetal. Nós temos anacardium, por exemplo, que pode ser muito violento e cruel também. Mas normalmente é algo não esperado. Então, se vocês observarem essa situação, vocês deem importância a isso. E vocês vão perceber, geralmente, que o que eu percebi na minha clínica é que esses são pacientes que são normalmente uma planta, um vegetal, ou até um elemento, pode ser uma pessoa calma, tranquila, mas em certas situações eles têm uma reação exagerada. E aí percebemos que naquele momento o estado daquela pessoa muda, o miasma mudou e o remédio também mudou. E aí, nesse momento, essa pessoa passou do reino vegetal para o reino animal ou para um elemento. Perdão, para o mental. Então, quando nós dissemos que... É isso que eu ia falar, é isso que eu quero falar sobre isso hoje. Nos agudos, quando nós falamos que há uma mudança temporária na constituição de uma pessoa, em situações agudas, há uma mudança temporária. Quando há uma mudança temporária, nós sempre dizemos que, ok, a constituição modificada está relacionada à constituição original. Mas, se uma pessoa sofre de uma doença sifilítica, uma situação aguda, sifilítica forte, vocês perceberão que naquele momento a sua constituição mudou. E ele pode passar para um grupo diferente, fora do que é normalmente esperado. Então, quando a reação não for normal no paciente, a mesma forma o remédio também não vai ser um remédio normal, vai ser algo muito diferente do que esperávamos daquela pessoa. Como, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa muito calma, composta, tímida geralmente, nunca briga com ninguém, uma pessoa tímida, sóbria, bem comportada, como um silícia ou um calcária.
E aí, subitamente, na situação aguda, você percebe aquela pessoa se tornando violenta, batendo na mãe, ou se for uma criança pequena, batendo na mãe, arranhando a mãe, ou seja, entrando saindo ali da tangente, mordendo as pessoas, e aí você percebe que numa situação aguda, ele passou por um outro remédio, um tarântula, um tuberculino. E aí ok, talvez seja um estágio agudo, mas por que uma pessoa bastante tímida, bem comportada, subitamente entrar nesse estado? Geralmente é uma condição sifilítica que leva a estágio. Talvez seja alguma coisa que não deu muito certo, ou uma malária cerebral, ou malária falciforme, uma pneumonia grave, ou leucemia linfática aguda, ou seja, uma doença sifilítica aguda, súbita, que desmontou a constituição daquele paciente, e as pessoas geralmente passam por um estágio relacionado àquele. Se for um natrio mur, por exemplo, numa situação aguda, pode passar por um sépia, ou ignácia. Ou seja, percebemos que, nesse caso, foi para uma coisa completamente diferente, sem relação alguma com aquele remédio original. Se isso aconteceu, acreditem, a situação é sifilítica. Porque, mais uma vez, essa é uma reação do miasma sifilítico, que é entrar em uma reação completamente inesperada, incomum. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Ficou claro? Se uma pessoa, digamos que for um remédio vegetal, estamos falando sobre os vegetais, ok? Se for uma pessoa originalmente vegetal, com todos os sintomas do reino vegetal, todas as qualidades, e aí, de repente, percebemos que há uma situação súbita, um estímulo súbito, e aí a reação daquela pessoa é extremamente exagerada. Geralmente isso é sifilítico, e nessas situações, vemos que essa pessoa, temporariamente ou até permanentemente, ela entrou em uma situação completamente diferente, um remédio completamente diferente. What about cannabis indica, where all symptoms are exaggerated? É um remédio de planta, é um remédio vegetal, mas existem exceções, como eu falei. A sensibilidade é normal, até a ignácia, no estado estérico, vai ter reações anormais. O ópio não vai ter reação alguma. É um remédio vegetal, ou seja, há exceções. Mas estamos falando sobre a situação normal, a maior parte do tempo. Professor. Professor, my question, regardless of the miasmatic situation of this patient, we have to discover his basic constitution, right? Sim, temos. Nós temos sempre que descobrir a constituição básica. Mas, naquele momento, se o estado agudo for o mais preponderante, se ele, vamos dizer, ele está sofrendo de uma situação aguda, ele só está com 10 mil plaquetas. Então, nesse momento, você não vai dar o seu remédio constitucional. Você vai descobrir qual é a constituição, mas você vai dar o remédio que vai cobrir aquele estado agudo naquele momento. Você tem que tirá-lo daquele estado. Vamos dizer, um sangramento profuso, por exemplo, fibrose uterina. É uma condição crônica, mas agora o paciente entrou no estado agudo onde a hemorragia pode até matá-lo. A hemoglobina já caiu para 4 gramas, ele está entrando em choque hipovolêmico. Então, nesse momento, nós temos que descobrir que o estado agudo dessa pessoa, dar o remédio agudo, tirá-lo desse estado de crise, dessa situação perigosa, e aí tratá-lo segundo a sua constituição original. Entendeu, né? Então, nós começamos com o reino vegetal, próximo. Como nós sabemos, então, há diferentes espécies no reino vegetal e remédios de diferentes espécies, lírios, etc. O grupo da solanácea, então, nós não vamos entrar nisso especificamente, mas diferentes grupos botânicos, como a gente pode supor, têm diferentes qualidades.
O que nós vimos aqui? Nós vimos que a sensibilidade é o sintoma principal. Eu dividi a sensibilidade do reino vegetal em duas reações principais. Seria raiva ou de uma forma branda. Ou com raiva ou de uma forma branda. E na raiva você tem as pessoas expressivas e não expressivas. As expressivas, naturalmente, vão expressar sua raiva e as não expressivas não vão expressá-la. Nós temos, então, uma raiva intrapolada ou extrapolada, ou não expressada, ou não expressa. Eu já falei sobre isso no último seminário sobre o reino vegetal. São alguns exemplos dos remédios para as pessoas com raiva e pessoas brandas. Então, nós temos essa dicotomia. Aconita, Nus vomica, Colocynth, Staphysagra, que é normalmente sempre branda. A pessoa está suprimindo a raiva. Só quando ela se avoluma que a pessoa explode, né? E aí ele se torna uma pessoa com raiva. Se ele não for capaz de extravasar essa raiva de alguma forma ou de outra forma, aí ela vai se acumulando até uma explosão. Então, Staphysagra, o brando, pode se tornar realmente uma pessoa muito raivosa. Quina, licopódio, crocus sativos, camomila. Então, esses aqui, com exceção dessa Staphysagra, são sempre com raiva, enquanto esses outros são brandos. Em algumas situações, eles podem ser raivosos. Não é que eles nunca demonstram raiva, né? Não é isso que eu quero dizer. Colérico, perdão. Então, quando eu estou dizendo que essa pessoa será 100% do tempo mild, que é o brando, né? Até a Ignácia pode ser colérico, né? Ou você pode ter uma pulsatila também se tornar meigo, né? Brando como remédio, meigo como pessoa, o mild. Então, mas nunca será, como eu disse, uma cólera sifilítica, será sórica, que vai se acomodar em alguns minutos, né? Em alguns minutos a cólera se acalma e aí eles voltam ao seu estado de brandura, de moderação. Então, uma pessoa que é meiga e que se torna colérica. Por exemplo, uma reação inesperada. Nós temos aqui também outros. Pulsatila, Ignácia, Rostox, 99% meigo, raramente colérico, ou seja, são remédios brandos. Agora, esses outros crocus, camomila e licopódio, 99% colérico e raramente brandos. É por isso que eu coloquei em grupos diferentes. É apenas um exemplo pequeno. Você pode fazer isso com todos os remédios. Você pode fazer essa divisão, né, de todos os remédios da matéria médica do reino vegetal. Certo? Aqui, reino mineral, todo mundo já conhece, mas eu vou repetir, porque é sempre muito bom. Então, a partir do que nós vemos ao redor de nós e o que nós vimos na nossa vida diária, todas as coisas que têm utilidade, as ferramentas, são feitas de algum tipo de metal, certo? Nós temos uma mesa, uma cadeira também feita de metal. Você tem edifícios que têm estruturas metálicas. Você tem tudo que tem utilidade, utensílios, colheres, facas. Todos esses materiais têm um componente metálico. Ferro, cobre,
até ouro e prata, né, como era antigamente. Hoje em dia, nem pensar, né? Com o preço do ouro e da prata, não tem nem como a gente fazer utensílios desses metais. Nós temos aqui a representação da força da sobrevivência e de uma duração, de uma permanência. Essas são as qualidades dos remédios do reino mineral, especialmente os metais. Força, sobrevivência e duração, permanência. Então, quando a gente vê um homem de 75, 80 anos de idade, forte, com muita saúde, ainda capaz de desempenhar todas as suas atividades sem ajuda de ninguém, ativo, fazendo o que ele tem que fazer, até às vezes trabalhando ainda. Comece a pensar no reino mineral ou talvez algum metal, né? Então, as pessoas mais velhas com um estado de saúde bastante óbvio, transparecem essa ideia de saúde, de vitalidade. Talvez tenha uma doença ou outra, mas de uma forma geral, bastante saudável e capaz de funcionar de uma forma adequada. Funcionar independentemente, sem a necessidade da assistência de outros. Então, vamos pensar no reino mineral ou metais. Então, são pessoas de vontade muito forte, são pessoas... elas têm diligência. Nós temos aqui, então, a representação do trabalho e da diligência. Então, trabalho e diligência, boa moral, bom sentido moral, essas são as características da maior parte dos metais. Bastante forte nos metais pesados e mais brandos nos metais leves. Esses metais têm muita força, que também se reflete na forma de um ego muito forte. Então, são pessoas que têm qualidades de liderança. Eles são líderes. Esses metais também são utilizados para preparar ou fabricar metais. Portanto, uma das qualidades, essa é uma das qualidades do reino mineral. E o nosso solo contém metais e elementos como ferro, cobre, estanho, etc. Elementos como cálcio, fósforo, manganês, etc., em quantidades abundantes. E é por isso que esses remédios também são pessoas que têm o pé no chão e realmente são realistas. E como eles estão ligados na realidade, eles não têm uma reação muito forte. Ou se reagem, não demonstram essa reação a emoções, não são pessoas emotivas. Então, essas são qualidades do reino mineral, especialmente dos metais. Eles têm emoções, mas não demonstram essas emoções. Eles não demonstram as emoções facilmente. Não são pessoas expressivas, são pessoas que não expressam suas emoções de uma forma fácil. Exatamente o oposto do remédio do reino vegetal, onde as pessoas são mais expressivas, muito expressivas. Aqui nós fazemos uma outra subdivisão, metais, não metais ou elementos. E nos metais ainda fazemos uma outra divisão entre metais pesados e metais leves. Aqui platina, mercúrio, áurum, ferro, cuprum, etc.
Os metais brandos são chumbo, estânio, zinco, alumínio, perdão. E nos não metais ou elementos, nós temos todos os elementos encontrados em abundância no nosso mundo. Cálcio, potássio, sódio, magnésio, todos os ácidos, sulfuro, fósforo, magnésio, etc, etc, etc. Bom, agora vamos passar para as qualidades dos metais pesados. Em nível da mente, como eu falei já, eles são pessoas diligentes, eles têm bons modos, eles são conscienciosos. E quando eu digo, eu estou falando sobre aqueles no estado normal, no estado saudável, mas no estado de doença, eles podem ter modais anormais. Eles podem ter um sentido muito forte de modos que pode ser perdido no estágio de doença. Uma das primeiras coisas que é perdida é quando a constituição da pessoa muda num estágio de doença. A primeira coisa que essas pessoas perdem é a consciência e a diligência. É por isso que a diligência é vista principalmente no estágio sórico e psicósico, mas no sifilítico não conseguimos ver diligência de forma alguma. Ou não damos importância à diligência numa prescrição em estágio sifilítico, porque não é mais relevante. Nesse caso, no caso sifilítico. E a maior parte do tempo, na verdade, ela não existe. A diligência não existe no caso sifilítico. Então, hoje, nesse seminário, vamos falar principalmente sobre formas como o estágio de uma pessoa muda durante a condição de doença. Como acertar, como lidar com isso. E é isso que eu tenho visto. A maior parte das pessoas, quando elas fazem um erro na prescrição do remédio, geralmente é porque elas prescrevem para o estado original da pessoa, porque isso é muito comum, isso é muito fácil. Ou então o oposto exato, prescreve apenas para a situação de doença e não leva em consideração a constituição original da pessoa. Quando a gente faz isso, você dá um remédio parcial, né? Se você tomar a doença e não o estado original em consideração, antes de fazer a prescrição final, geralmente você vai ter um simillimum parcial, um remédio parcial. Mas se você, na sua prescrição, se basear apenas no estado original e não levar em consideração o estado alterado, você vai fazer o mesmo erro e você vai dar o mesmo remédio de antes, mas não da agora. Então, por exemplo, uma pessoa, que estiver naquele canto da sala e agora está nesse canto, mas se eu prescrever para esse canto aqui, então o que eu estou fazendo? Eu estou apenas levando em consideração o estado original e não o estado alterado da pessoa. O estado alterado de uma pessoa também tem que ser levado em consideração para a prescrição. So, a patient that in the state of health is classified as mineral. When he gets sick in the syphilitic stage, we change the constitution to, he changes the constitution to. Ele muda a constituição, você também terá que mudar a sua prescrição. Tá? Não necessariamente, às vezes a pessoa só muda o miasma, mas a constituição permanece a mesma. O remédio permanece o mesmo. Então, agora ele está apenas mostrando o aspecto sifilítico do mesmo remédio. Eu vou dar um exemplo. Aurumet, no estado normal, é bastante diligente, trabalhador, industrioso, sério, faz seu trabalho de uma forma correta, 100% dedicação, né?
mais de 100% de dedicação ao trabalho, um líder, um vitorioso, com muito sucesso na vida, que alcançou uma boa posição na sociedade, bem respeitado na família. Quando ele quebra, quando ele entra em colapso, você vai ver que ele entra num estado de suicida. Muita ansiedade de salvação, muita ansiedade de consciência, apesar de ter conseguido muita coisa na vida. Ele entra no estado em que ele começa a acreditar que, poxa, será que eu fiz alguma coisa de errada na minha vida? Será que eu fiz justiça para todo mundo? Será que eu causei alguma injustiça? E essas pessoas se tornam afetadas de uma forma errada. É a mesma pessoa Arumet, mas agora no miasma sifilítico, mas ainda tendo o mesmo remédio Arumet. O remédio, né, é uma constituição Arumet. Entendeu? O senhor entendeu? Então, apesar dos sintomas estarem diferentes, ele está se apresentando de uma forma diferente. Mas se você vir o estado original e o estado alterado, assim, ele só foi do ponto A ao ponto B, mas a constituição não mudou, só o miasma. Isso aí é o que acontece em relação à constituição. Mas às vezes é só o miasma que modifica, mas não necessariamente o remédio. Mas o estado agudo se torna crônico por muito tempo. Só assim você vai descobrir, então, que a Constituição mudou. Então, se ele era Arumet, provavelmente ele vai passar para um outro remédio. And how can we discover if the Constitution changed and the miasm changed? And the Constitution remains the same, and the miasm changed. How do we know that? How can we find out? Descubra o seu estado original. É por isso que a gente procura a natureza da infância, ou a natureza original, as qualidades com as quais ele nasceu, as características inatas dessa pessoa. Ou, resumindo, a disposição, vamos descobrir a disposição, descobrir, então, o estado mental atual e aí ver se houve um deslocamento, mas se faz parte do mesmo remédio ou se ele entrou num outro remédio. Se ele for parte do mesmo remédio, então, e os sintomas são agudos, né? Então, se o remédio cobrir o estado atual e o estado da Constituição original, então tá certo. Mas se você vir que o estado atual não está sendo coberto pelo remédio original, então você saberá que houve uma modificação no miasma e também que a Constituição mudou. Eu espero que tenha ficado claro para o senhor. Esse é um ponto muito importante, que é muito necessário, especialmente para tratar pessoas com estado agudo sifilítico. I don't remember which author said that tuberculinum could treat tuberculosis in an initial phase. But if the disease was very well developed, then you would have to individualize the case very well, because only the exact remedy would cure that tuberculosis. Kent falou isso no seu livro. Sim, ele mencionou isso. E a tuberculino é contraindicação, pode chegar a ser uma contraindicação. Né? Então, Kent diz que então, nessas condições onde há formação de cavidades com a tuberculose já está bem instalada, aí o tuberculino não deve ser administrado. Não só ele disse isso sobre tuberculino, mas ele também falou sobre câncer. Então, em alguns estágios do câncer, carcinosina é um remédio que não deve ser administrado. É uma contraindicação.
exatamente que você está dando o remédio, que era o estado anterior, mas não o estado atual. Mesmo se, por exemplo, um caso psicósico, basta dar a constituição original. Não precisa nem pensar duas vezes. Se for soro psicósico, não se preocupe, é só tomar a característica inata da pessoa e administrar o remédio imediatamente. Quando você estiver tratando com casos psicossifilíticos, especialmente o sifilítico agudo, então, nesses casos, você precisa descobrir o estado atual da pessoa, dar esse remédio e tentar trazê-lo de volta. Ele talvez volte, talvez não volte. Se ele voltar ao seu estado original, então você dê o remédio original. Se não, você vai dar o que o estado dele estiver demandando. Certo? Eu acho que isso é muita coisa já para o primeiro dia. Vamos falar mais sobre isso no final do seminário, quando eu espero que fique mais claro para vocês. Certo? Líder são pessoas que assumem as situações na vida, né, como um todo, ou nas suas comunidades. Especialmente em situações de crise. E, recentemente, a tragédia, por exemplo, do terremoto e o tsunami no Japão indicou para mim de uma forma bastante clara que eu acho que você pega uma nuvem imensa e coloca todos os metais pesados, ouro, cobre, ferro, e aí faz chover em cima do Japão. Aí metade da população vai se curar, tenho certeza disso, né? As outras são pessoas que demonstraram um estado de força interior, né, extrema, né? Nada de pânico. Então, o que me impressionou, por exemplo, uma calamidade desse nível, desse porte, dessa intensidade, teria afetado qualquer outro país do mundo de uma forma caótica. Haveria, então, um caos total. Então, e vocês acreditam, vocês viram como era a reação, como foi a reação dos japoneses, né? A esposa do meu cunhado é japonesa e os pais dela moram perto do reator nuclear, onde há excesso de radiação. E aí nós falamos, ligue para os seus pais, né? Eles podem vir para cá, morar conosco até a situação se estabilizar, ficar mais seguro. E sabe o que ela falou para a gente? Ela falou, no nosso país, em situações como essas, a gente não sai. As pessoas não saem, né, do país em situações como essas. Eles ficam e enfrentam a situação. E quando eu ouvi falar que o que eu fiquei sabendo depois foi que o tráfico mais intenso não era de pessoas querendo sair do Japão, mas pessoas querendo voltar para o Japão. Porque todos os japoneses em todos os lugares do mundo que já estavam morando, já estavam, né, estabilizados em outros países, queriam voltar para o seu país e não fugir dessa situação. A segunda situação que a segunda reação que a gente normalmente vê nesse tipo de catástrofe seria pessoas que começam a arrombar as casas e roubar
queimar casas. Nós não vimos demonstrações públicas, violência. O que nós vimos foi que, com a escassez de água, as pessoas não simplesmente roubavam e ficavam acumulando aquela grande quantidade de água. As pessoas não faziam isso, elas pegavam ou recebiam ou acumulavam apenas a quantidade necessária para um dia, 2 dias. Não ficava naquela ganância de acumular muita quantidade. Então não tinha roubo, furto, caos. E não houve crítica ao governo sobre como eles lidaram com a situação, né? Isso foi impressionante. As reações são tão, vamos dizer, serenas. As pessoas estavam na fila para pegar algum alimento, para receber algum tratamento. As pessoas em linha, em fila, de uma forma ordenada. São pessoas que assumem as situações mais diversas da vida, especialmente situações de crise. Dá para imaginar, por exemplo, em 1945, o país estava completamente destruído, né, o Japão, e em 61 já era a primeira economia do mundo, 16 anos. Né? Ele se tornou a primeira economia mundial em 16 anos. Só esse tipo de pessoa pode conseguir isso. E aqui, 2011, tá? Anota isso, hein? Em 2025, o Japão já vai estar lá no topo. Anote o que eu estou dizendo. Talvez até mais cedo, talvez até antes de 2025. Quem sabe? Dr. Bandish. If the most natural reaction, the historic situation such as this, would be to panic and to have fear, to express fear, this type of reaction in a patient would be a homeopathic symptoms, too much calm, too much tranquility in a panic situation. Sim, com certeza. So what would be the name of the symptom? Eu tomaria como se fosse... Tranquilidade é uma das rubricas, mas eu tomaria como 1% de pessoas que não estão expressando as suas emoções, né? Tranquilidade. Tranquility would be a simple symptom. Psicótico, excessive tranquility in situations of despair. Sim, eu tomaria como uma reação sifilítica de não ter uma reação, né? Ou a supressão da reação, né? Então eu tomaria como uma qualidade, não uma rubrica. Pessoa que não mostra reação. Então nessas pessoas, sim, elas têm emoções, sentem. Então você tem que ir lá e descobrir. E quando você investigar um pouco mais, talvez essa reação surja, né? Por exemplo, cólera, raiva ou a sensação de tristeza. Mas aí só se você realmente se aprofundar. Mas inicialmente eles vão demonstrar calma, uma reação normal, fazer as suas atribuições como se nada tivesse acontecido. Meu sobrinho trabalha num banco japonês e no dia do terremoto, às 9 horas, horário do Japão, o terremoto ocorreu às 2 horas, então às 9 horas eles estavam recebendo e-mails, normalmente estava tudo funcionando, as pessoas estavam trabalhando, e essas pessoas permaneceram no banco, né, pelas próximas 48 horas, por conta do tráfego, porque as pessoas não sabiam qual era a situação. Então, os chefes pediram que as pessoas permanecessem no banco e, normalmente, fim de semana eles não trabalham, né, mas eles continuaram trabalhando no banco e, segunda-feira, e-mails normais para os clientes, para as outras agências e tudo mais. Essa foi a reação. Emoções suprimidas.
Então, reações e emoções, né? Então, realmente pessoas opiniosas, com opinião forte, pessoas que têm um espírito forte, são ditatoriais. Outra qualidade dos metais pesados, ambiciosas. Essa ambição também está presente no reino animal. Eles também têm essa sensação de competitividade, mas isso aí é mais do reino animal. E como que nós podemos fazer essa diferenciação entre a ambição do reino animal e a ambição do reino do mineral? Como que a gente pode estabelecer isso? Tá? Vamos ver a lógica. Lógica, como que voltando à pergunta, como é que há uma diferença entre a ambição do reino animal ou mineral, né? Por exemplo, licopódio. Então, a ambição do cobre ou do áuron, como é que ele difere da ambição do licopódio ou de lácases, especialmente lácases? Alguém pode responder? Alguém sabe responder? Maybe the animal ambition leads the person to compete with the other, like comparing each other to the other. And the mineral ambition would be inward. It does not compete with anyone, but grows, grows, and grows. It starts to crystallizing as mineral. Você está no caminho certo, mas está faltando alguma coisinha aí. Sim? The mental ambition would be to have the competition to have the best performance, and the animal ambition is to subjugate, to win over the other. Não. Sobrevivência, não. A ambição não é necessariamente para a sobrevivência. And the mineral would be for the ego of trying to be the best, your own ego satisfaction. Não, esse aí seria o animal. Aí o animal teria esse ego. Metal would be more connected to have a more collective action, to do great social works. Ok, so para os outros, sim. E que mais? The minerals work very hard. They work a lot. And more ambição e trabalho duro. Até também o licopódio pode trabalhar muito. Lácases também pode trabalhar muito. Eu estou falando da diferenciação da ambição no reino animal e mineral. Mineral e animal, qual a diferença? My impression is the animal, the vegetal would be compassionate, less hard. It yields more. It would yield more, and the mineral would be harder. Não, não. Sim. Eu acho que the mineral would direct his ambition in the sense of doing great works that would cause a repercussion in society. And the animal would have an ambition geared toward himself, his own satisfaction. Exato, para si mesmo. Muito bom. Então, eu quero dizer então que a ambição do animal com egoísmo só para si, ele não está preocupado com a sociedade, com outros, ele a qualquer custo. E com a sensação de vingança, se alguém passar na frente dele, se competir com ele. E a ideia é simplesmente se mostrar superior e abaixar aquela pessoa.
é fazer isso da forma certa, fazer alguma coisa da forma certa. Então, a ambição do animal é conseguida através de meios ruins. Aliás, quaisquer meios, né? Até fazer uma ação errada. Então, por exemplo, esse pessoal que pertence à gangue, esses criminosos, eles querem estar em cima, mas através de destruir outros ao custo do outro, né? E para que os benefícios sejam apenas para eles, enquanto que os mentais são líderes que agem para o bem-estar da sociedade, fazendo as coisas certas, não as coisas erradas. E também para o bem dos outros, não apenas para si. Sim, para si também, mas para os outros também. Como um diretor-presidente de uma empresa, por exemplo, ele numa situação de crise, o que ele faria? Não aumentaria o seu salário, mas trabalharia ainda mais para que não houvesse demissões. Essa diferença de ambição de um mental diferente de um animal. É a vontade de mostrar que você é superior, diminuindo as outras pessoas. Olha, eu sou maior que você, eu tenho mais do que você, eu consegui isso, consegui aquilo. Né? É uma competição individual. E as pessoas arrogantes também, que têm aquela sensação religiosa, aquele sentimento religioso. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Let's talk about the vegetal. We didn't talk about the vegetal. Sim? Animal e nem tanta ambição. Metais mais, né, do que nos animais. Licopódium, sim. Tá. Licopódium. Por quaisquer meios, às vezes até meios ruins. E por conta de insegurança e de medo, né, de ganância, de querer mais, cada vez mais, ou seja, não se satisfaz. E isso vem da insegurança. São as pessoas mais covardes. Eles são pessoas que tiveram uma infância ruim, que tiveram uma infância ruim, então não querem ver essa situação repetida. Por exemplo, podem ter passado fome, problemas até de sobrevivência. Então, o licopódio quer superar essa situação ao se tornar o melhor, o número 1, para que no futuro ele tenha dinheiro suficiente para que nunca precise se preocupar com dinheiro. Mas o problema é que não para por aí. A ganância assume uma direção e aí eles passam a querer cada vez mais a qualquer custo. É para ganho pessoal. Para si e não para o bem dos outros. Mentais, pessoas sérias. Que não expressam suas emoções. Tem emoções, mas que não demonstram emoções. São emoções, mas não se expressam
vamos dizer, de uma forma aberta ou de uma forma completa. E podem também ser pessoas bastante violentas. É um círculo. O meu gráfico é circular. A violência está presente, né? Então, vou perguntar, qual é a diferença da violência entre os metais pesados e os animais, os remédios animais? É a mesma coisa que eu falei, a violência do reino animal vem do mal, da maldade, da vontade de vingar-se, né? A sensação que essas pessoas têm é de serem perseguidas, não é? Eles acham que são parte da cadeia alimentar. Alguém está querendo comê-los ou destruí-los, por assim dizer. Então, enquanto que a violência no reino mineral é para crescer, não apenas para sobrevivência, mas para crescimento, não só para se defender, mas também para atacar. Fantasia, exaltação de a mente não é controlada, eles entram no estado de imaginação excessiva. Físicos, friorentos, principalmente, com exceção de platina e mercúrio, que podem ser quentes nos agudos e friorentos no estado crônico. O rosto quadrado com a maçã do rosto proeminente, a maçã do rosto proeminente com a testa também mais pronunciada, maior. E geralmente são queixas do lado direito, né? Com exceção de platina e ferro match, que pode ser ambidestro, e argento metálico, que também se manifesta dos dois lados. Just for a practical aspect, could you show us in the audience this type of metal face that you just described? Any example here in the audience? Antônio, levanta aí, Antônio. Metal. Clássico. Ok, queixo quadrado, testa grande, linhas do rosto bastante bem definidas, a maçã do rosto forte, proeminente. Mais alguém aqui nessa plateia? Você também, né? Parcialmente metal. Parcialmente metal. A testa não é tão grande, as linhas da maçã do rosto nem tão proeminentes, bem definidas, mas tem o queixo mais quadrado, com linhas mais retas. O que você falou? Eu não consegui entender. Uma mulher, female. Elizabeth, de uma certa forma. Elizabeth, seu nome? Então, um tanto quanto... Onde está Elizabeth? Aqui. Mas agora, ela nasceu metálica, mais ou menos há um ano e meio. Agora ela está voltando para o estado sórico. Ela era mais quadrado. Agora ele está ficando um pouquinho mais afunilado, né? Tá certo? A senhora está se tornando mais sensível, né? Mais susceptível à emoção? Sim, olha só. Mais pontiagudo. Era um formato muito quadrado.
Agora, olha, nós temos uma volta dos Psora. Aqui, também. Seu nome? O senhor pode se levantar, por gentileza? Psicocifilítico. O rosto está aqui realmente quadrado, mas tem um certo aspecto arredondado. Então aqui, uma linha aqui forte, uma testa não tão grande. E eu? Psicósico? Sem dúvida, totalmente, 100%. Gente, não é possível que vocês não notaram. 100% psicósico. Não tem psora aqui, nem sífilis aqui, só psicose, gente. Não, de jeito nenhum. Não diligente. Não, absolutamente não diligente. Eu estava trabalhando, eu cheguei a 1h30 da manhã, quando eu cheguei, aí que eu comecei a trabalhar nos meus slides. Esperei o último minuto para fazer o meu trabalho aqui. Ou seja, a pessoa que procrastina, né? Adia as coisas. Então, um dos meus sintomas é a procrastinação, sempre assim, deixando para o último minuto. No ano passado, eu entreguei minha declaração de renda, a data limite era 31 de março, meia-noite. Eu mandei às 11h55 da noite. 5 minutos antes do prazo. E é verdade, eu não estou exagerando. Então, eu mandei a exatamente 23 horas e 55 minutos. 5 minutos antes do prazo fatal. E eu sempre falo assim, não, ano que vem eu vou me organizar, eu vou mandar fazer meu imposto de renda mais cedo. Não, e essa é a minha qualidade psicosa. Eu não quero, né, pagar imposto para o governo, então o que eu faço? Inconscientemente eu vou procrastinando, adiando o negócio até não ter jeito e ter que mandar a declaração. Muita antecipação, tremenda. É minha qualidade. Eu não consigo dormir nos voos. Se eu, por exemplo, tiver um voo cedo de manhã, eu não consigo dormir na noite anterior. Então não consigo, simplesmente não consigo dormir. Então, eu estava trabalhando até 5h30, dei uma deitadinha até 7h15, o povo do hotel me ligou, falou, bom dia, senhor, são 7h15 e tal. Mas eu estava lá só deitado, na verdade. Aí agora vocês me falam o meu remédio. Tá? Tarefinha para vocês, né? Ao final desse seminário, vocês vão ter que prescrever para mim. Ok? Tudo certo? Concordam? E tá, pelo amor de Deus, não 50 remédios, né? Um remédio para cada um de vocês aqui. Eu quero individualização, mas não para mim, não nesse caso. Não dessa forma. Os mentais leves, como os elementos, têm muitas qualidades que são em comum com os elementos. Timidez, Q3 marca, assim, plumbum match, zinco fós. E sabe o que acontece? Quando você tem um metal pesado, e se você acrescentar um elemento, como um sulfur, muro ou arsênico, a tendência é que eles vão se parecer mais com os metais leves. Então, cuprum ars, por exemplo, é mais como um metal mais leve, não mais pesado. Há uma espécie de diluição. Um aurum sulfur, um aurum mur,
É mais como um metal leve, onde eles têm mais timidez. Eles são trabalhadores industriosos, como os metais pesados, mas apenas para aquela tarefa, a tarefa que eles receberam. Ou seja, são conscientes da tarefa, são mais conscientes da tarefa. Uma sensação de não serem capazes de desempenhar como eles conseguiam desempenhar antes, uma sensação de inadequabilidade. São para as pessoas que vão se aposentar do trabalho, um remédio para pessoas que já tiveram responsabilidades e passaram. Por exemplo, os filhos já estão educados, os filhos já terminaram a faculdade e agora eles são independentes. Na Índia, os nossos filhos, quando eles já se casam, é a responsabilidade do pai e da mãe casar os filhos. Então, uma vez que as crianças já estão casadas, já estão educadas, já estão bem estabelecidos ali na vida, então eles começam a ter essa sensação de serem inúteis. Não tem mais nada para a gente fazer agora. O que nós vamos fazer? Tudo já é a vida dos filhos. Os filhos já estão educados, os filhos já estão casados, já estão bem assentados. Agora os filhos estão ocupados com sua própria vida. Eles não prestam mais tanta atenção aos pais. E aí, os pais começam a sentir essa sensação. E no trabalho, na empresa onde eles trabalham, qualquer lugar que seja onde eles trabalham, agora eles também estão começando a ser colocados de lado. Eles não estão mais assumindo tarefas tão importantes, eles não estão recebendo responsabilidades tão importantes, porque a empresa acha que, agora as empresas querem pessoas jovens, peixe fresco, sangue fresco para trabalhar. E vão trabalhar mais do que essas pessoas antigas. A sensação é que agora essas pessoas não vão ser mais tão trabalhadoras quanto elas eram quando eram jovens. Então essa é a sensação que eles têm. Que agora eles não são mais tão capazes quanto eram antes. Eles não são tão capazes como eram antes. Ou eles não desempenham tão bem quanto eles desempenhavam. Eles também se sentem que agora todo mundo quer pegar eles, todo mundo está atrás deles. As pessoas estão lá para persegui-los, para pegá-los, para tirá-los da posição, puxar o tapete dessas pessoas. E eles já alcançaram um certo status, uma certa posição na vida, então agora é difícil para eles manter essa posição, manter esse status. Alguém disse muito corretamente uma vez que não é difícil se tornar o número 1, mas é muito difícil manter a posição de número 1. Não é difícil ser o primeiro lugar. É fácil se tornar o primeiro se você trabalhar duro, mas é muito difícil permanecer como número 1, permanecer naquela posição. E eles se sentem agora que eles não vão mais conseguir manter essa posição. E essa é a sensação que nós temos em remédios como Plumbum, como Zinco, Stanum, onde eles não têm essa confiança para permanecer no topo. Então, o que eles fazem por causa disso? Aonde que eles encontram consolo, aonde eles encontram conforto? Eles vão para uma religião. E aí, por isso, eles se tornam bastante religiosos, muito religiosos, quase até quase se tornando fanáticos, ou desenvolvendo uma mania religiosa. Eles encontram o conforto, o consolo na religião, eles se viram para a religião. Nas nossas inscrições hinduístas, diz que existem 4 estágios da vida. E as inscrições dizem que esse é o terceiro, as escrituras, dizem que esse é o terceiro estágio. O quarto estágio, O primeiro estágio é o nascimento e a infância. O segundo estágio é a juventude, quando nos tornamos um adulto, assumimos uma profissão, começamos a trabalhar e somos bem-sucedidos naquilo, nos casamos.
temos uma família. Esse é o segundo estágio das escrituras hindu. No terceiro estágio, quando você preenche suas responsabilidades em relação à família, você casa os filhos, e aí a sua responsabilidade nesse sentido acabaram, você passa o seu negócio, a sua empresa para os seus filhos. E o quarto estágio é que agora você precisa renunciar a tudo e ir para a selva para meditar. Ir para a floresta para meditar e desenvolver a sua autoconsciência e sua iluminação. É o Wamprastan. Wan quer dizer selva, a floresta. E Prastan é se mudar para a floresta. Você sai, deixa a sua família, você vai para a floresta, e aí você renuncia à vida e simplesmente medita e tenta alcançar a salvação, o objetivo principal, que é a salvação. Ou, na teoria do karma, você tenta alcançar o moksha. Esse é o estágio. Essa é a sensação que essas pessoas têm, que esses pacientes têm. É muito marcado nesses pacientes. Ansiedade por salvação é muito forte. Eles se tornam religiosos e, em alguns momentos, viram até fanáticos ou desenvolvem uma mania religiosa. E eles se encaixam entre os metais pesados e os elementos. Então, eles têm as qualidades, algumas qualidades dos metais pesados e algumas qualidades dos elementos. É uma combinação dos dois. E é por isso que quando encontramos um metal pesado combinado com um elemento, você percebe que eles são muito parecidos com os metais leves. E aí chegamos ao grupo dos elementos. Anxiety for salvation, is it a syphilitic rubric? Sim, com certeza. Just like anxiety for consciousness. Sim, a ansiedade também de consciência também é sifilítica, a ansiedade de salvação também é sifilítico, os dois. Psicossifilítico. Ansiedade de salvação. Ansiedade de consciência, puramente sifilítico. Sensação de culpa, como se eu tivesse cometido um crime ou como se eu tivesse feito algo errado. Isso é ansiedade de consciência. E a ansiedade de salvação é quando você acha que você pecou muito na sua vida, cometeu muitos pecados e agora eu preciso superá-los ou limpar eles, fazendo coisas boas ações na vida, e aquela sensação de que depois disso, aonde eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Se eu fiz algo errado, eu vou para o inferno. Se eu fiz algo certo, eu vou para o céu. Eles têm essa ansiedade. O que vai acontecer na próxima vida? Para onde eles vão depois? Para onde eles irão depois dessa vida? Então, eles já começaram a pensar, os metais leves já começaram a pensar, ok, o que vai acontecer agora? Esse é o meu fim. Já cheguei perto do meu fim agora, então o que vai acontecer? Timidez é um sintoma do grupo, dos elementos. Timidez, retração, medo. Medo é o sintoma mais importante dos elementos. Eu diria que de 60% a 65% dos nossos pacientes na nossa clínica geralmente vem desse grupo, o grupo dos elementos. Quase 65% dos nossos pacientes são elementos. Aqueles que têm uma clínica normal, aqueles que têm pacientes, que têm crianças, adultos, uma clínica normal, né, com pacientes normais, esse grupo se torna o grupo dominante na clínica. Eu chamo esse remédio de o remédio do cidadão comum, o remédio do povo. E nós somos povo, nós somos pessoas comuns e tratamos homens comuns com doenças comuns. São pessoas que vêm com doenças rotineiras, como tifoides, febres, pneumonia, bronquite, artrite, asma, ou seja, são queixas mais sóricas.
não são sifilíticos. Não é que eles não tenham queixas sifilíticas ou psicóticas, mas são mais sóricas. A ansiedade é uma outra marca registrada dos elementos. Também encontrado no reino vegetal. Mas a gravidade no reino vegetal é muito alta. Perdão. Nos elementos, a gravidade, especialmente a timidez. A gravidade da timidez é muito alta nos elementos. A ansiedade é muito alta também nos pacientes de elementos, comparando com o reino vegetal. Existem nos dois, mas é mais marcada, é mais intensa nos elementos. Mais uma vez, esses são os remédios que lidam com relacionamentos e apegos e problemas familiares, problemas rotineiros familiares. As pessoas comuns têm problemas comuns, problemas cotidianos. Geralmente problemas relacionados à família, problemas relacionados a relações interpessoais. Relações interpessoais. Uma mãe, por exemplo, que não tem um bom relacionamento com o filho, uma esposa que não se dá bem com o marido, filhos que não se dão bem com a mãe. Na Índia, a mais comum é a sogra não se dá bem com a nora. A sogra se não se dá bem com a nora é o mais comum na Índia. No Brasil também? Somos parecidos. Somos povos parecidos. As mães são cobras? Ah, ok, agora entendi. As sogras são cobras e as noras são o quê? Não. Porque um dia elas vão se tornar sogras também. Aí é uma mudança na Constituição? Ok. Então, a sogra constantemente ali, todos os dias, torturando, em pequenas doses, em conta-gotas. No final das contas, a nora acaba ficando tão venenosa quanto a mãe, certo? Dando aquele veneno em conta-gotas todos os dias. Sim, é verdade, isso acontece. Na Índia, a nora se sente que na minha época minha sogra me torturou e me fez fazer isso e aquilo, então eu vou fazer a mesma coisa com a minha nora. É assim que eles pensam, essa é a sensação que as noras têm na Índia. Mas não, elas não são cobras, elas são elementos. Pobrezinhas. Tímidas. E um remédio emocional. Mas aqui as emoções são muito fortes no reino vegetal, mas também presentes nos elementos. Então, se as emoções forem 5 marcas no reino vegetal, elas são 3 marcas nos elementos e 1 marca nos metais. O oposto é a timidez e a ansiedade, são 5 marcas nos elementos e 3 marcas no vegetal e 1 marca nos metais. Muito menos nos metais. Entenderam? As emoções são mais altas nos vegetais do que elas são nos elementos. Os elementos é o próximo nível e menos forte nos metais. Por quê? Porque a timidez e a retração é mais alta nos elementos do que em segundo lugar, quer dizer, segundo lugar nos elementos e primeiro lugar nos vegetais e por último nos metais. Por quê? Bom, porque os animais têm diferentes, eles também são tímidos, mas eles têm diferentes tipos de ansiedades, diferentes tipos de medos do que os que encontramos nos vegetais e nos elementos. As ansiedades e os medos também existem, também estão presentes nos animais, mas os medos são diferentes, diferentes daqueles que existem nos vegetais e nos elementos. Então, são remédios emocionais facilmente afetados por emoções normais, como o pesar, tristeza, medo, felicidade, susto. Remédios sensíveis, sensibilidade a reprimendas
decepcionamentos na vida, qualquer situação que eles enfrentaram na vida, se não está de acordo com o que eles querem, com o que eles gostam, então eles ficam muito sensíveis àquela situação. E eles reagem fortemente. Eles reagem com muita força no reino vegetal, mas forte também nos elementos. E, mais uma vez, nos elementos, para simplificar aqui, eu dividi os elementos em 2 grupos, os extrovertidos e os introvertidos. Os extrovertidos são aqueles que se expressam facilmente, que geralmente colocam os outros na sua frente, consideram mais os outros do que eles mesmos. Já os introvertidos são aqueles que pensam mais neles mesmos, tudo fica guardado para eles e pensam sobre eles mais do que sobre os outros. Eles são mais egoístas e mais centrados em si mesmos, são os introvertidos. Mais egoístas e mais centrados em si mesmo. Mais egocêntricos. Esses são os grupos dos elementos, os introvertidos. Alguns são comuns tanto para os extrovertidos quanto os introvertidos. Eu vou explicar. Os introvertidos são os nátrion, a maior parte dos nátrons são, ou quase todos os nátrons são introvertidos. Todos os magnésiums são introvertidos. Talvez o magnesium sulf talvez seja um pouquinho extrovertido às vezes, mas a maior parte magnesium são introvertidos. Os nátrons também, talvez o natron sulfur, por causa do sulfur, às vezes percebemos que eles são um pouquinho extrovertidos. Mas, caso contrário, todos os nátrons, natron mur, natron carb, natron silicata, natron arsenium, natron fós, todos são introvertidos. Natron fós é introvertido a maior parte do tempo, devido ao elemento, por causa do elemento fósforo. Muitas pessoas pensam que natron fós pode ser extrovertido, mas até hoje eu não encontrei, na verdade eu não encontrei muitos natron fós que sejam extrovertidos. Eles são frequentemente introvertidos. Todos os carbonos são introvertidos. Carbono animais, vegetáveis, sulfur, carbônico, arsênico são todos introvertidos. Os ácidos, todos os ácidos, ácido fosfórico, ácido nítrico, sulfúrico, carbônico, todos são introvertidos, exceto pelo ácido flúrico, que é um extrovertido completo, provavelmente devido ao componente flúor. Mas, tirando isso, todos os ácidos são introvertidos. Ácido flúor é um extrovertido completo, um extrovertido total. Arsênicos, todos os arsênicos são introvertidos. As calcárias, natrum, arsênico, exceto talvez pelo cálias. Cálias pode ser um pouquinho extrovertido, eu não tenho certeza, mas cálias talvez seja um pouquinho. Mas também por causa do componente cali. Calcárias. Uma parte das calcárias são introvertidas, exceto pela calcária fós, porque é um extrovertido total devido ao elemento fósforo forte. Calcária sulf pode ser às vezes extrovertido, mas por causa do elemento sulfur, mas eu vejo que eles são uma parte do tempo introvertido. Talvez com mais raiva, mas são mais introvertidos, não tão extrovertidos. Calcária mur, introvertido. Calcária carb, introvertido. Calcária fós, como eu falei, extrovertido. Calcária as, introvertido. Calcária flúor, talvez um pouco extrovertido devido ao elemento flúor. Baritas. Todos os baritas são introvertidos, exceto o barita sulf, que pode ser fortemente extrovertido, mas talvez também introvertido. Se o elemento sulfur for forte, pode ser extrovertido também. Antimônios, anticru, são com certeza introvertidos. Todos os muriáticos são introvertidos também. Natromur, magnesiumur, calcária mur, calimur,
qualquer mur são ácido muriático, são todos introvertidos. Amônia são todos também introvertidos, definitivamente. São introvertidos tristes, são todos os amônio carb, amônio mur, amônio brom. Agora os extrovertidos, os elementos extrovertidos. Fósforos, todos os fósforos são extrovertidos, exceto, como eu disse, o natron fós. Talvez, às vezes, mas mais frequentemente introvertido. Calcária fós, como eu falei, com certeza extrovertido. Calcária flor, até certo ponto extrovertido. Cális, todos os cális, exceto pelo cáli mur, são extrovertidos. Cáli carb, cáli sulfo, cáli iodo. Extremamente extrovertidos. Cáli iodo são extremamente extrovertidos e vivazes. Quase parecendo um lácases. Sulfuros. Sulfur por si só. Cáustico é um cáli, é introvertido. Cáustico é introvertido. É um cáli. É introvertido. Cáustico é um cáli que pode ser mais introvertido. E cáustico. Barita, exceto pelo barita sulfo, o barita carb, barita mur, barita iodo, são todos introvertidos. Barita sulfo pode ser introvertido, pode ser extrovertido, mas frequentemente extrovertido. Silícias, todos os silícias são extrovertidos. A maior parte dos silícias são extrovertidos. Exceto pelo natron silicata. Iodinos. Calcário iodo pode ser extrovertido. Barita iodo pode ser extrovertido. Cáli iodo. Calcário iodo, barita iodo, mais frequentemente introvertido, mas pode ser extrovertido também. Dr. Bandish, you showed us in the extrovert. You showed us in the extrovert and introvert. You're showing us extrovert and introvert in the elements, right? What about in the other remedies, other kingdoms? Is this very well marked as well? Metals, non-metals? É muito marcado aqui. É facilmente separável, divisível em dois grupos, entre introvertidos e extrovertidos. É por isso que eu coloquei aqui apenas, nos elementos. Podemos dividir as plantas, por exemplo, os vegetais, como extrovertido e introvertido também. Como os vegetais, podem ter os coléricos e os brandos, mas nos metais também, mas não é tão forte assim a divisão. Aqui a divisão é mais clara. Aqui a divisão é bem definida. Você pode facilmente dividir em dois grupos. So when we are before an extrovert or an introvert, a strong extrovert or introvert patient, the first thing we should consider is elements? Sim, mas não necessariamente só elementos. Pode ser outro remédio também. Mas a primeira coisa, sim, que vem à mente é um elemento. Bom, acho que a gente pode fazer um intervalo agora. Ok, só mais uma pergunta e aí o intervalo. E aí voltaremos. Desculpe se for um pouco de repetição o que eu estou dizendo, mas como temos 6 novatos, eu também pensei neles. E eu acho que é bom para todo mundo, é uma boa revisão. Tirar a poeira um pouco da mente, né? So Barita and Calcária are both extrovert and introvert. I didn't get it right. Which Barita is?
Barita Carb, Barita Mur são com certeza introvertidos. Barita Carb e Barita Mur, introvertidos. Barita Sulf pode ser extrovertido, pode ser introvertido. Barita Iodo, mais frequentemente introvertido. Às vezes extrovertido, mas mais frequentemente introvertido. Calcária, Calcária Carb, Calcária Ars, Calcária Mur, com certeza introvertido. Calcária Foz, com certeza extrovertido. Calcária Sulf, pode ser extrovertido, pode ser introvertido, mais frequentemente introvertido. Calcária Silicata, mais frequentemente introvertido. Talvez, às vezes, extrovertido, mas mais frequentemente introvertido. Ok? Ficou claro? Ok, vamos fazer um intervalo e voltaremos já já. Obrigado. Obrigado.